das epístolas paulinas, que possam realmente calar fundo no nosso coração, na nossa mente, e que nós possamos fazer igual o apóstolo Paulo, quando ele deixou, em 1 Coríntios 11, 1, ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E para a gente imitar o apóstolo Paulo, nada melhor ou nada mais necessário do que estudar as epístolas de Paulo, né? Irmãos, eu quero agradecer a Deus porque são 14 livros do Novo Testamento que tem o nome de Paulo. Se você pegar as epístolas, eu vou falar para vocês aqui, ó, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Hebreus, na verdade, até o primeiro milênio, muitos atribuíam a Paulo a escrita, a autoria de Hebreus, mas depois do século XVI, isso aí foi caindo por terra, e hoje em dia muitos poucos falam que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Na verdade, quando você abre lá, todas as cartas que você pega de Paulo, está lá, a primeira palavra que você vai encontrar, está lá, Paulo, apóstolo Paulo. E na dos Hebreus, não. Mas nós agradecemos a Deus, irmãos, porque esse homem de Deus, o Senhor o resgatou da tradição hebraica, da tradição judaica, e transformou a vida dele de uma maneira tão maravilhosa que hoje ele serve para nós como estudo. Olha, irmãos, que bênção! Nós vamos poder estudar as epístolas paulinas, e que o Senhor nos abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida da professora Elisângela, do pastor Toninho, que tem dado suporte. E quero dizer para todos vocês, como eu disse para o Reginaldo, Daniel 12, o último versículo está assim, ó, vá tu até o fim. Então nós vamos começar essas cartas, irmãos, e, irmãos, são tantos conteúdos maravilhosos para o nosso crescimento espiritual, as experiências de Paulo, as experiências das igrejas que ele pastoreou. Isso vai fazer a gente crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês, quero declarar a bênção de Deus na vida de Elisângela, na vida do pastor Toninho e na vida de todos os alunos, para que nós possamos realmente, como eu disse agora há pouco, crescer na graça e no conhecimento do estudo da palavra de Deus. Vamos orar? Deus bendito e eterno, no nome do Senhor Jesus, nós expressamos a Ti a nossa gratidão, ó Deus, por esses momentos tão preciosos, às quintas-feiras à noite, em que a Tua serva dedica 1h30 do seu tempo para estar ministrando a Tua palavra, ó Deus, a tantos alunos de perto, alunos de longe. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Tua serva. Obrigado pela vida do pastor Toninho. Obrigado pela vida de todos os alunos e por cada família representada, ó Deus, nessas lives de ensino da Tua palavra. No nome de Jesus. Capacita a Elisângela, Senhor. Capacita, ó Deus, os alunos, para que tudo aquilo que for ministrado ao longo desse curso, a respeito das epístolas paulinas, que possam realmente, ó Deus, calar fundo no nosso coração, na nossa mente, e que nós possamos declarar a palavra do salmista: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E também quando ele diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero declarar a bênção do Senhor, do início ao final desse curso, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, e que não haja desistência, pelo contrário, que haja persistência de todos os alunos, Pai, para a glória do Teu nome. Eu declaro a Tua bênção, ó Deus, na vida de todos, na vida da Elisângela, na vida do pastor Toninho, na vida de todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém, pastor. É com você. Amém. Vamos lá, gente. Então, recebemos uma palavra de ânimo, né? De ir realmente até o fim. O áudio para você está bom aí? Meu áudio para você está tranquilo? Tá joia? Entrou uma ligação, por isso que interrompeu. Ah, então tá bom.
Chegou a interromper aí? Não chegou a interromper, não. Só abaixou. Chegou, né? Só abaixou o som, só. Ah, tá bom. Mas tá tranquilo. Então, recebemos uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção, né? E eu gosto sempre de ter esse início, essa primeira aula realmente recebendo essa bênção apostólica, né? Dos nossos líderes, porque a gente sabe que toda a autoridade, ela é totalmente instituída pelo Senhor. Eu não canso de falar isso e a gente vai falar isso aqui dentro desse ensino, porque a carta de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso também. Então a gente vai aprender bastante sobre essa questão. Como é bom a gente ter líderes, estar debaixo de liderança, de obediência, de respeito, de zelo pelos nossos líderes. Então, é bênção. Pastora, vai falar? Glória a Deus. Pode, quiser falar aí, pode falar. Amém. Eu queria dizer para todos que estão participando, que vão aprender sobre as cartas paulinas, que isso é uma bênção. Paulo é o nosso herói, né? É o nosso ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e que nós possamos realmente ser imitadores dele. Inclusive, a palavra que será ministrada no domingo é uma das cartas de Paulo para Timóteo, a última carta que eu tenho um autor que diz assim, que segundo Timóteo, a pena de Paulo ia secar. Então, eu acho linda a carta de 2 Timóteo, quando ele manda, Paulo diz alguns conselhos para o seu filho na fé, Timóteo. Então, que nós possamos sempre, sempre olhar para Paulo com admiração, com esse respeito lindo e falar: Senhor, eu quero ser imitador como ele foi de Cristo. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. E a gente gostaria muito de toda quinta-feira estar junto, mas a gente sabe, vocês sabem que a gente não consegue, né? Eu estou aqui mesmo fazendo fechamento de mês e de quinta-feira nós temos visita, então a gente quer abençoar a tua vida, Liz. Amém. Sabe, Amém. que o Senhor abençoe os alunos, abençoe vocês, e eu tenho certeza que será uma aula gloriosa para a glória do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém, pastores. Deus abençoe. Obrigada mesmo pelo incentivo de sempre, né? Pelo suporte de sempre. Eu falo, pastor Toninho também chegou aí, gente. Pastor, tá por aí? Quiser falar aí, eu não sei se ele já tá. Eu vi ele entrando, mas acho que ele saiu de novo. Ele tá em horário de janta, mas acredito que daqui a pouco ele deve entrar. Ele também dá uma palavra aí pra gente de incentivo para mais esse curso, né? Então eu quero agradecer a todos que já estão, quem eu não cumprimentei em particular aí, já se sinta cumprimentado, a paz do Senhor para todos. Alguns alunos fazia um tempinho que eu não via, outros estão com a gente desde o início, desde o primeiro curso lá na salinha da igreja, e a pandemia fez a gente vir para o online, né? Todo mundo sabe disso. Como eu gosto de ver esses rostinhos de vocês aqui, porque eu sei que o nosso desejo era estar bem pertinho, né? A maioria gosta da aula presencial, eu também gosto. Mas, infelizmente, a pandemia nos levou para esse lugar, e depois que a gente entrou nesse lugar do online, a gente percebe o quanto o reino de Deus pode avançar de forma mais rápida, mais ágil, né, irmãos? Então, a gente tem gente aqui no grupo de vários lugares, e pessoas que talvez, se fosse presencial, mesmo da igreja, não poderia estar com a gente. Então, o online trouxe essa proximidade para a sala de aula. Então, a gente está todo mundo numa mesma sala, estudando o mesmo assunto, porém, cada um na sua casa, na sua correria, nos seus afazeres, parou ali um pouquinho para estar na aula, mas pode estar num ambiente mais seguro, inclusive, né? Porque só da gente sair de casa hoje, a gente já também tem essa questão dos perigos, do trânsito e de tudo mais. Então, Deus tem nos dado esse ambiente virtual, mas para que a gente pare realmente um pouquinho do nosso dia, toda quinta-feira, estejamos juntos aqui para sermos ensinados pelo professor Mor, que é o Espírito Santo. Como eu amo aprender com o Espírito Santo. E quando a gente para e pede para ele nos ensinar, é certeza absoluta que o ensino vai fluir em nome de Jesus. Amém? Então, que a gente possa seguir nisso, que a gente possa seguir nessa jornada todos juntos. Eu gostaria que realmente vocês colocassem aí o despertador para quinta-feira às 20 horas e dissesse: pode cair o céu, pode cair a chuva, pode fazer o vento que for, que vocês estejam aqui com a gente, tá bom? Então, vamos começar? Hoje a nossa primeira aula, eu não vou entrar efetivamente nas cartas. Por quê? Porque, como vocês sabem, para a gente entender
um assunto, a gente precisa ir para a raiz dele, né? A gente precisa entender a raiz desse contexto, né? E nada melhor do que entender, então, se nós vamos estudar as cartas de Paulo, eu preciso primeiro conhecer Paulo. Como é que você vai entender a cabeça de uma pessoa? Como é que você vai entender o que ele está escrevendo? Como é que você vai entender o temperamento dele quando ele escreve mais bravo ou mais manso, né? Como é que você vai entender isso se você não conhecer Paulo? Então, eu fiz um trajeto aqui da vida de Paulo para nós entendermos um pouquinho e a gente vai falar então sobre esse homem, tá? Então, hoje a gente vai traçar esse perfil, essa biografia, vamos dizer assim, né? Bem simples, desse homem chamado Paulo. Então, eu queria que você tivesse caneta, que você tivesse papel, que você tivesse rascunho, que você tivesse a Bíblia, né? Então, traz isso tudo para o ambiente aí da aula, para a gente poder ter anotações. A última aula de escatologia, a Rê tá até rindo. Renata mostrou para nós, gente, a Renata é um exemplo de anotação, nunca vi isso. Ela mostrou um calhamaço de sulfite. Ela acaba com todas as árvores do planeta Terra, porque ela usa todas as folhas possíveis. Então ela tinha um calhamaço, gente, verdade, de anotações que ela foi fazendo das aulas. E isso é bom para quem? Para ela, né? Porque as anotações vão servir para que ela, quando ela volte naquele texto, ou quando ela vá estudar de novo aquele texto, ela tem algumas coisas que ela anotou e que aquilo vai trazer luz para ela durante a meditação dela. Então, tenha o costume de anotar, tenha o costume de grifar a Bíblia, né? Não tem problema grifar a Bíblia, não tem problema circular a palavra, tá bom? Deus não fica ofendido com isso, não. A Bíblia sagrada é pra gente anotar nela mesmo, tá bom? Então, não tenham problema quanto a isso. Outra coisa que eu queria que vocês providenciassem é esse mapinha aqui, tá? O pessoal que tá comigo há mais tempo sabe que eu trabalho muito com também o visual. Por quê? Porque o visual, gente, faz a gente compreender as coisas de forma mais clara, né? Então, ter um mapa na mão, hoje em dia eu sou apaixonada por mapa. Quem tá comigo desde Atos sabe disso, que eu fui mostrando os mapas para que a gente fosse entendendo esse percurso, né, do livro de Atos. Depois a gente entrou em Apocalipse, também teve um pouco de mapas dentro disso. Mas o que que o mapa faz? O que que a geografia faz comigo? Me mostra localizações para que eu consiga, então, compreender melhor o que é que eu estou estudando, em que localidade, de que local essa pessoa está falando comigo, para onde ela enviou essa carta. Então, esse mapa em específico, ele traz quase tudo que a gente vai estudar dentro das cartas de Paulo, porque ele vai mostrar todas as viagens de Paulo num mapa só. Então, a gente tem todas as regiões por onde Paulo passou, nas suas viagens missionárias e em tudo que ele fez na história, então tá tudo ali. Então, dá um jeitinho de imprimir, de preferência colorido, e deixa aí junto com a sua Bíblia, para toda quinta-feira você ter ele do seu lado, para que a gente possa se localizar, inclusive, aí dentro do mapa, tá bom? Então, o mapa também é bem importante. Então, a Bíblia, eu falei lá no grupo que eu estou usando a NVI, que é a que eu mais gosto, ou a Almeida, Revista Atualizada, é sempre as duas que eu uso mais. A Revista Atualizada é a do meu celular, e a NVI é a minha física aqui, que eu mais gosto de usar. Então, se você não tem uma Bíblia dentro dessas versões, não tem problema. Só que às vezes um pouquinho da tradução é diferente e às vezes você pode sentir um pouco de dificuldade no entendimento, mas não há problema. Às vezes a gente até compartilha aqui dentro da própria aula algumas outras versões para que a gente às vezes até tenha um complemento do entendimento daquele texto bíblico, tá bom? Então não tem problema, depois olha aí, mas sempre tenha a Bíblia também em mãos para a gente estudar junto, tá bom? Então acho que eu passei os recados. O mapa, a Bíblia, um caderno para você fazer anotações aí e vamos que vamos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da biografia e o perfil de Paulo. Eu fiz um esboço aqui, depois eu vou mandar inclusive para vocês aí no grupo, quem quiser imprimir e deixar esse esboço. Eu coloquei algumas coisas como se fosse um início da vida de Paulo e até esse perfil dentro das próprias cartas, tá bom? Então a gente vai iniciar essa jornada pelo nascimento e pela vida primeiro desse homem, de onde ele vem, quem é a família dele, né? Então a gente inicia a partir disso. Então eu coloquei aqui que a gente vai iniciar pela pessoa de Paulo e não pelas cartas, porque para eu entender as cartas eu preciso entender o perfil desse homem, ok? Então eu coloquei aqui, ó, iniciamos aqui uma jornada rumo ao conhecimento primeiramente desse grande homem e em seguida então vamos conhecer suas obras
e legado deixado para os judeus e cristãos desde o primeiro século e que ressoa até os dias de hoje e que irá ser pregado até a volta de Jesus. Então, imaginem vocês a preciosidade desses textos, dessas cartas que nós vamos estudar, que são cartas que foram escritas exatamente no primeiro século, ok? Então, já ali nos primeiros anos do cristianismo, das primeiras igrejas se formando ao redor do Império Romano, esse homem chamado Saulo ou Paulo, ele então começa a escrever cartas de ensino para as igrejas por onde ele passou. Então, a gente tem um legado deixado para nós dentro da Bíblia Sagrada, que são essas cartas e que elas passaram a ser cartas de ensino para aquele momento da história, lá no início, para as primeiras igrejas, continuou ao longo desses 2000 anos, e nós hoje, como a pastora Cidinha falou, hoje a gente para de novo, mais uma vez, com um grupo de irmãos, para estudar estas cartas. E essas cartas continuam sendo o legado deixado por Paulo, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, para continuar ensinando as igrejas no século 21 e até a volta de Jesus. Esses serão os ensinos que a igreja tem como base, que a igreja tem como fundamento para tantos outros, né? Tipo assim, daqui a gente extrai muitas coisas para o reino de Deus. E é isso que a gente vai estudar. Mas então nós vamos começar pelo nome, né? Esse aqui é o principal, talvez, tema dentro das cartas de Paulo, ou dentro de se entender quem é Paulo. Então, a gente chama Paulo de Paulo porque nós estamos acostumados a ouvir o nome Paulo, que é um nome que vem do grego. Mas, originalmente, o nome de Paulo não é Paulo, é Saulo, ok? Então, o nome de Paulo não é Paulo, nós vamos entender por quê, mas é Saulo, certo? E a Bíblia fala, já nos primeiros textos, lá onde ele aparece, que ele é Saulo, da cidade de Tarso. Então, eu coloquei lá para vocês no grupo, depois vocês abram, mais uma vez, mapinha, para vocês entenderem. Aonde Paulo nasceu, então? Esse Saulo, né? Eu vou começar a falar Saulo aqui para a gente tentar acostumar, inclusive. Onde Saulo nasce? Saulo nasce numa região chamada de Cilícia, que é lá em cima, na parte norte do mapa, no sentido de Jerusalém, na parte de cima. Ele nasce lá numa região chamada Cilícia, e na Cilícia, nessa região, vamos falar esse estado, né? Como se fosse um estado. O estado da Cilícia, lá na Cilícia tem uma cidade chamada Tarso, que é uma cidade, inclusive, litorânea. É uma cidade onde atracavam navios naquele tempo do Império Romano. Então, Saulo nasce de pais judeus, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de pais judeus. Então, Saulo nasce na cidade de Tarso, na região da Cilícia. E o que era essa região da Cilícia naquele momento da história? E aí tem a ver com o outro mapa que eu mandei para vocês também lá no grupo. Essa região da Cilícia, ela é uma região que ela estava dentro do Império Romano. Então era um estado, era uma cidade, Tarso, que era então governada pelo Império Romano da época. O Império Romano, quando Saulo nasce, é o império que imperava, né? Eu vou fazer aqui vou exagerar na pronúncia. O Império Romano era o que governava toda a terra, vamos dizer assim, né? Porque era um império extremamente vasto, talvez um dos maiores que já existiu em toda a história, né? O Império Romano foi um dos impérios que mais teve cidades e território tomado por eles. Então, nesse momento da história em que Saulo de Tarso nasce, então Saulo não é alguém que nasce ali em Jerusalém, alguém que nasce em Israel, alguém que nasce nas regiões ali que a gente chama de berço, né, do cristianismo, ou nas cidades onde Jesus nasceu. Não, ele não nasce nesse lugar. Saulo de Tarso nasce, então, na região da Cilícia, né, a gente chama aqui de estado, só para a gente entender, que estava lá na região norte do Império Romano, lá pertinho de outras regiões. Então ele nasce lá. Os pais de Saulo eram provavelmente judeus os dois. Eu fiz algumas pesquisas, algumas pessoas costumam dizer que o pai
de Saulo era grego, mas não há indícios disso historicamente, tá? Mas a mãe dele é certeza que ela era judia. Elisângela, por que você está dizendo isso? E aí eu vou falar que os dois eram judeus, tá? Vamos tratar como se Saulo nascesse de pais totalmente judeus. Mas por que a mãe era 100%, era certeza absoluta que ela era judia? Porque toda pessoa que nascia e que era considerado um judeu, ele tinha que ter no mínimo a mãe judia. Esse era o principal. Então, ainda que o pai não fosse judeu, de raiz judia, né, no caso, nascido das 12 tribos de Israel, se a esposa, se a mãe da criança fosse das 12 tribos, então essa criança era considerada como judeu. Então, para Paulo dizer que ele era judeu e para a história dizer que ele era judeu, e a gente vai ver aqui que ele é da tribo de Benjamim, então muito provavelmente ou os pais dele, os dois eram judeus da tribo de Benjamim, ou pelo menos a sua mãe. Então, historicamente, a gente não tem como comprovar isso 100% que os dois eram. Mas eu acredito que sim. Mas a mãe é certeza. Porque se ele diz que ele era judeu, da tribo de Benjamim, então a mãe dele, 100% de certeza, era da tribo de Benjamim. Ok? Então, a gente já entende que Saulo, então, nasceu lá em cima, numa região norte, para cima de Jerusalém, de Israel, lá na parte de cima. Vocês podem olhar lá no mapa depois que vocês vão identificar a cidade de Tarso. Tá bem na pontinha. É uma cidade totalmente litorânea, onde era porto para navios na época do Império Romano. Então a gente tem todo o Império Romano. Olhem lá no mapa, é um vasto território. Era o Império Romano, né? Roma, nesse momento, que era o governante desse império, onde Saulo de Tarso nasce. Então ele nasce dentro desse ambiente, é desse ambiente que a gente vai falar um pouquinho também. Então eu coloquei aqui, né, Saulo de Tarso, esse é o nome que foi dado pelos seus pais no seu nascimento. Saulo nasceu na cidade de Tarso, na região chamada Cilícia, que era parte do Império Romano, no ano aproximadamente entre 5 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Então esse outro dado que a gente não tem certeza absoluta. A Bíblia e nem os livros de história datam com precisão o nascimento de Saulo. Então não há uma precisão, mas pela idade que aparece em uma das cartas que a gente vai ver, que é 30 anos aproximadamente naquele momento, então eles datam o seu nascimento entre 5 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Então ele nasce mais ou menos nesse período aí, ok? Quase que junto ali com Jesus. Tem muita proximidade nessas datas aí do nascimento, tanto de Saulo quanto de Jesus, ok? Essa data exata não aparece nos registros. Então, o nome de Saulo no hebraico, se ele é um judeu e se então o nome dele de batismo é Saulo, então nós podemos ir para a raiz e buscar para a gente entender o que é o nome Saulo, então, no hebraico. Para mim, isso é importantíssimo. E vocês sabem o quanto ter entendimento de algumas coisas também faz diferença para o entendimento do texto bíblico. Então, o nome Saulo, que foi traduzido para nós, para o português, ok? O nome Saulo nada mais é do que Saul, ou na pronúncia em hebraico seria mais ou menos alguma coisa como Shaul, tá? Então, o nome de Saulo, na verdade, é Saul, que a gente pronunciaria no hebraico Shaul, ok? Alguma coisa nesse sentido. Então, o mesmo nome do rei Saul e de Saulo é o mesmo no hebraico, não muda. A tradução para o português ficou Saulo e a tradução do rei Saul lá no Antigo Testamento ficou Saul. Mas o nome no hebraico é exatamente igual, é Shaul, né? É uma pronúncia mais ou menos assim no hebraico, tá? Então, tanto Saulo quanto o rei Saul, quanto qualquer outro Saul que aparece na Bíblia no Velho Testamento, é a mesma raiz do hebraico, a mesma forma de escrita, a mesma forma de pronúncia, ok? Então, o nome de Saulo, ou Paulo, nós vamos entender, o nome que foi dado pelos seus pais no seu nascimento, pela sua mãe, mais precisamente, provavelmente, é Shaul, Saul, ok? Que é Saul, para nós. E o que significa o nome Shaul em hebraico? Significa o desejado. Deixa eu limpar aqui meu olho.
o desejado. Então, o nome de Saulo, como o nome de Saul no Velho Testamento, tem o mesmo significado, que era o desejado. Então, quando seus pais viram Saulo pela primeira vez nos seus braços, a sua mãe olhou para ele e disse: você vai se chamar Saul, o desejado, ok? Então, Saulo tem esse significado no hebraico, o desejado. E a gente já começa a pensar um pouquinho do quanto esse nome realmente tem uma importância, tanto na vida desse menino, dessa criança, quanto na vida desse homem, ok? Que vai se tornar esse apóstolo para as nações. Gravem isso, anotem isso, apesar de que eu vou mandar esse PDF aqui para vocês, então tá aqui também essas anotações para vocês terem aí, quem não quiser anotar nesse momento. Nós falamos aqui que Paulo vai falar para nós, em uma das cartas que a gente vai ler, que ele é da tribo de Benjamim. E aqui já começa, eu coloquei que é uma curiosidade para nós. O que vocês acham que aparece na Bíblia justamente com o mesmo nome e com o mesmo significado e da mesma tribo? Quem lembra bem rápido aí? Quem poderia falar para nós qual é a similaridade? Com quem? Quem também é da tribo de Benjamim? Não vale pastor, tá bom? Se o pastor quiser falar, não vale. Não vale. Quem que falou? Saul. Renatinha falou. Saul. Eu acabei falando dele aqui, né? Por causa da similaridade no nome, né? Mas é exatamente isso. O rei Saul, que antecedeu Davi, também era da tribo de Benjamim. Eu até coloquei o texto aqui pra gente. Se alguém quiser ler depois, tá lá em 1 Samuel 9, versículo 1 e versículo 2. 1 Samuel diz assim, vou ler aqui pra vocês, não precisa abrir não. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Shaul, ou Saul, né? Jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Olha como Saul era alto, gente. As pessoas mais altas naquela época batiam no ombro de Saul. Será que ele era um homem alto? Será que ele era um homem bonito, viçoso, né? Imagina que rapaz, que homem, né? Maravilhoso realmente o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Detalhes à parte, nós não vamos falar sobre essa questão de Saul, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é essa similaridade mesmo, né? Essa curiosidade de saber que tanto o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e que tinha esse nome em hebraico, Shaul, o desejado, é o mesmo nome que os pais, então, de Saulo colocam nele muitos séculos lá na frente, mas essa mãe da mesma tribo de Benjamim, ela coloca no seu filho que está acabando de nascer também o nome de Saul, Saulo, né, para o nosso português. Então nós temos aí uma grande curiosidade que, ao meu ver, não existe só uma curiosidade, não existe só uma coincidência, mas eu acredito que sim, essa mãe, essa judia da tribo de Benjamim, sabendo toda a sua genealogia, toda a sua história, então ela olha e diz assim, o meu filho que está nascendo agora, ele vai ser grande diante de Deus também, ele vai ser alguém que é desejado, ok? Ele é alguém que é cuidado por Deus, ele é alguém que vai fazer a diferença na história dele, no momento da história. E não foi diferente, né? Uma outra curiosidade para nós aqui, gente, se eu já falei aqui em outra aula, eu vou relembrar vocês. No hebraico, principalmente, não existe nenhum nome que não carregue em si mesmo o significado e o destino de uma pessoa, ok? Então, a palavra, os nomes em hebraico, eles têm uma particularidade, que Deus fez isso de propósito e que Deus ensinou os seus filhos lá de Israel de propósito também. Então, cada vez que uma pessoa recebia um nome, esse nome carregava em si mesmo o seu destino, o seu futuro, a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia fala muito que a nossa boca, ela tem um grande poder, não é isso? As nossas palavras têm muito poder. E quando fala isso, não está falando no sentido figurado, no sentido, sei lá, generalizando. Não. É isso mesmo. A nossa boca, ela carrega muito poder
naquilo que nós falamos. Então, no hebraico, ou na cultura judaica, tinha-se esse entendimento desde o princípio. Vocês podem olhar lá em Gênesis, os primeiros nomes, se vocês forem buscar a raiz deles, a gente entende então o destino e o que aconteceu com aquela criança quando ela se tornou adulta ou quando ela foi mais madura e tudo mais. Então, os nomes carregam em si um destino, principalmente. Esse é o principal, carrega um destino. Então, cada nome que um pai e uma mãe colocavam em um filho israelita, um filho judeu, tinha em si mesmo um destino. Por quê? Porque cada vez que a mãe ou o pai pronunciava o nome daquela criança, ele estava justamente pronunciando o significado do seu nome, ok? Então, cada vez que um filho recebia um nome e a partir daquele momento os pais ou os familiares ou as pessoas próximas começavam a chamar o nome daquela criança, eles estavam justamente pronunciando o significado que aquela criança tinha no reino espiritual. Então, cada vez que o rei Saul, ou que Saulo aqui, que tem o mesmo nome em hebraico, a sua mãe, o seu pai, os seus parentes, os seus amigos, pronunciavam o nome dele, Shaul, em hebraico, eles estavam justamente dizendo o desejado. Eles estavam dizendo o quanto ele era desejado, o quanto esse moço era desejado, o quanto esse homem era desejado. E aquilo ficava incutido dentro da alma, do espírito daquele judeu, e ele então entendia no seu espírito qual era o seu chamado, qual era o seu destino, ok? Então essa é uma curiosidade só, para que a gente entenda que também isso está dentro da raiz, dentro do espírito de Paulo ou de Saulo, que nós estamos falando aqui, então tudo isso está aí dentro, ok? Então eu coloquei aqui que havia essa curiosidade. Mas agora a gente então começa a falar de Saulo precisamente. Agora, sobre Saulo, seu nascimento acontece dentro do famoso Império Romano, que já estava no poder há vários anos. E quando eu falo vários anos, não tinha muito tempo, quando Saulo nasce, não havia tanto tempo que o Império Romano estava no governo, ok? Mas aproximadamente uns 27 a 30 anos, quando Saulo nasce lá na Cilícia, lá na cidade de Tarso, aproximadamente 27 a 30 anos que o Império Romano estava no governo, ok? Então a gente tem esse império aí nascendo praticamente, e Saulo também está nascendo nesse contexto. E devemos lembrar que os judeus de todas as tribos haviam sido espalhadas por toda a terra desde o primeiro exílio do Reino do Norte. Então aqui é história, gente. Vamos pensar um pouquinho historicamente. Se eu fosse perguntar para qualquer um, sem ler a Bíblia, sem ler história, aonde Saulo nasceu, para quem nunca tivesse lido a Bíblia ou para quem nunca tivesse estudado história, poderia me responder que Saulo nasceu lá em Israel, em Jerusalém. Certo ou errado? Certo, não é isso? Muito provavelmente. Por quê? Um homem que era fariseu, um homem que fez a história que fez, nós vamos entender tudo isso, um homem que se tornou o grande apóstolo, o grande discípulo, depois, né? Então, provavelmente a pessoa responderia para mim que ele nasceu ali nas regiões de Jerusalém, Israel e tudo mais. Mas a gente está vendo aqui que historicamente esse moço, esse homem, não nasce então lá em Jerusalém, na cidade de Israel ou em qualquer cidade ali dentro do território de Israel. Não, ele nasce muito fora disso, muito longe disso. Só que ele nasce de pais judeus, ok? Mas o que esses pais judeus estavam fazendo lá na Cilícia, lá na cidade de Tarso? Então a gente precisa entender isso também, ok? Então aqui história, aula de história. Então o que acontece com Saulo para que ele nasça então lá na Cilícia, na cidade de Tarso? Os seus pais, seus familiares, provavelmente não, quase 100% de certeza, eram judeus que tinham sido, então, participantes dos exílios, lá do exílio desde o Reino do Norte pela Síria e depois o Reino do Sul, né, pela Babilônia. Então, eles foram dispersos por toda a terra, a palavra fala. A gente chama isso de diáspora. Quem já ouviu essa palavra? Difícil, né? Lá na igreja, às vezes algumas pessoas falam essa palavra e a gente nem sabe o que é. O que é a diáspora? Anota aí ou vai ter lá na apostila para vocês. A diáspora nada mais é do que toda situação política ou de perseguição
contra uma nação, contra um povo, contra uma etnia. E por causa dessa perseguição, eles são espalhados por toda a terra. Isso chama diáspora. Então, cada vez, o que está acontecendo, por exemplo, agora, para ficar bem fresco e a gente entender o que aconteceu. Agora na Ucrânia, com a guerra, não é isso? A Rússia não está atacando a Ucrânia? Então, eles estão perseguindo a Ucrânia. Automaticamente, as pessoas que moram na Ucrânia, que são ucranianos, são obrigados a ir embora das suas casas, a ir embora do seu país, a ir embora das suas cidades natais. E eles vão agora para outras cidades, para outros estados, para outros países, inclusive. Se essa guerra não acabar, ou se realmente a Ucrânia for tomada e essas pessoas não puderem voltar para suas casas, eles passaram pela famosa diáspora, que é o quê? Essa perseguição política ou por religião ou por qualquer outra coisa desse tipo, e as pessoas são obrigadas a sair das suas terras e ir para outros lugares. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel lá atrás, muitos séculos antes, em que Israel foi invadido tanto pelos babilônicos, tanto pelos assírios, e todo o povo foi levado cativo, e eles foram levados para a Babilônia, e tem toda essa história do Velho Testamento, que em algum momento a gente pode até estudar, e a família de Saulo, que provavelmente eram os seus avós, os seus bisavós, é que saíram, né, nesses exílios, está lá atrás, na genealogia, mas a família deles nunca mais voltou 100% para Jerusalém, ok? Eles ficaram fora. E essa família, então, está morando lá na Cilícia, lá na cidade de Tarso, até os dias do nascimento de Saulo. E provavelmente eles continuaram ali e Saulo morou ali por muitos anos, a gente vai ver isso. Então, por isso que Saulo não nasce em Jerusalém, sendo judeu. Ele era judeu, filho de judeus, mas ele não morava em Jerusalém no momento que ele nasceu. Ele tinha passado, a sua família tinha passado a morar em outro país, em outro lugar, agora do Império Romano, mas eles tinham partido muito lá atrás, muitos séculos antes, através da famosa diáspora, tá bom? Então, aí mais um conhecimento pra gente. Por isso que eles estão morando lá na cidade que eles estavam na Cilícia, na cidade de Tarso, ok? Então, a gente tem mais esse entendimento. Por isso que Paulo mora lá e nasceu lá e vai ficar lá durante um tempo. Então, nessa época do nascimento de Saulo, nós temos o Império Romano se tornando forte, né, crescendo, e aí existe mais uma dificuldade nesse momento. O Império Romano era um império vasto, que a gente viu lá no mapa, ok? E o Império Romano não era feito só de judeus, era? Não. O Império Romano tinha muitos povos, muitas culturas, muitos tipos de etnias e de cultura e de religião e de tudo mais. Então Paulo nasce no meio disso tudo. Então esse rapaz, esse Saulo, vamos falar Saulo. Saulo nasce nesse contexto onde o Império Romano era que governava na terra, e dentro do Império Romano, muito provavelmente, inclusive na cidade onde Saulo nasce, que é Tarso, existiam pessoas de vários lugares do Império Romano, de várias nacionalidades. Então os pais e Saulo eram judeus, mas provavelmente na cidade que Paulo nasceu existiam gregos, existiam, que mais? Persas, existiam egípcios, existiam diversas nacionalidades estavam ali. É como se a gente olhasse hoje para o Brasil e a gente conseguisse definir um só tipo de povo. O Brasil é formado de um só tipo de povo? Só existe os índios que iniciaram o Brasil hoje no Brasil? Não. Hoje a gente olha para o Brasil e a gente encontra gente da África, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, de todo lugar do mundo existem pessoas morando no Brasil. E isso significa então que todas as pessoas têm a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião, os mesmos costumes? É isso que acontece aqui no Brasil? Quando a gente chega numa certa região, se a gente vai para o sul, por exemplo, a gente encontra uma cultura, a gente encontra uma religião predominante, a gente encontra uma fala predominante, né? Lá foram mais os alemães, não é isso? Se não me engano, que colonizaram ali o sul. Quando a gente vai mais para o norte e nordeste, tem um outro tipo, né, de colonização lá em cima. Quando a gente está ali no centro do Brasil, tem outra. Então, também no Império Romano era da mesma forma. E provavelmente na cidade de Tarso, na região da Cilícia,
existiam pessoas de vários países, de várias nacionalidades, morando junto com a família de Saulo e com Saulo propriamente dizendo. Então Saulo tem um convívio de etnias, que são povos, de línguas diferentes. Nós vamos falar um pouquinho sobre as línguas que existiam ali nesse momento. Nós tínhamos esse rapaz tanto com os costumes e culturas de dentro da sua casa, do seu povo, né, da sua família, que eram judeus, então eles tinham todos os costumes judaicos, provavelmente, dentro do seu convívio, mas ele convivia em um estado, em um país, em um império que existia muitas culturas, muitos tipos, né, de religião e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente, só lembrando quem tá aí pela primeira vez, gente, apareceu aí na sua telinha provavelmente que faltam 10 minutos, né? O Google Meet, ele tem uma política de somente 1 hora. A cada 1 hora ele fecha e a gente tem que abrir de novo, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou fechar essa aula e vou mandar outro link lá no grupo para todo mundo voltar e a gente fazer a outra meia hora, 40 minutos, que é o que faltam da aula, tá bom? Então fiquem tranquilos, já vocês me ajudam me lembrando aí, mas eu vou fechar e vou abrir de novo. Então Paulo está nesse contexto, certo? De toda essa cultura diferente ao seu redor. Então ele nasce e cresce e vive dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês, que a gente chama esse contexto de sincretismo. Elisângela, você está falando um monte de palavra difícil e que fica difícil para a gente entender a aula. Não vai ficar, podem ter certeza disso. Tá tudo lá na apostila e essas palavras fazem toda a diferença para nós, para a gente entender o contexto que Paulo está e para a gente entender, inclusive, as cartas, tá bom? Se preocupem sim em entender e gravar algumas palavras e deixar anotado que a gente vai entender isso depois. O que significa, então, o sincretismo? Eu anotei aqui na apostila para a gente entender isso. A palavra sincretismo significa a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. Então, é nada mais, nada menos do que a mistura de todos os povos, de todas as línguas, de todas as religiões, de todas as culturas, ok? De todos os cultos que se prestam a todos os deuses. Então, isso a gente chama de sincretismo. Então, aqui no Brasil existe um sincretismo muito grande. Por quê? Porque a gente tem a mistura de muitos povos, de muitas nações, de muitas religiões. Então, o Brasil é um país totalmente cheio de sincretismo, ok? Então, nós, como cristãos, ok? A gente precisa entender a nossa identidade e vivê-la. E Paulo não foi diferente. Ele teve que conviver, Saulo, ele teve que conviver com todo esse sincretismo, mas sabendo a sua origem, sabendo a sua nacionalidade, para que ele pudesse ter as suas raízes e os seus fundamentos muito bem colocados, né? Então isso é o lugar onde Saulo está morando e vivendo desde o seu nascimento, ok? Entendemos até aí? Tá caminhando comigo? Então, tamo junto? Joia! Vamos terminar esse trechinho aqui, eu já vou fechar e abrir de novo. Se Saulo foi criado, então, vamos lá. Se Saulo foi criado com todos os costumes preservados, ele então foi circuncidado ao 8º dia de nascido, depois ingressou nas escolas judaicas das sinagogas e aos 13 anos, com certeza, fez seu ritual de Bar Mitzvah, que é o ritual de maioridade judaica para os meninos. A partir desse momento, esse jovem rapaz passa a participar ativamente da sinagoga, podendo inclusive ler a Torá aos sábados na sinagoga. Vamos entender isso. Então, Saulo nasce ali na Cilícia, em Tarso, ele é de família judia, seus pais são da tribo de Benjamim, ele é judeu por natureza, por sangue, por DNA, e a sua família é extremamente firme em suas origens, em sua raiz judaica, ok? Então, se tudo isso é uma verdade, e a Bíblia vai mostrar isso para nós, em uma das cartas tem esse relato, a gente vai ler isso. Paulo, então, quando ele nasceu, ao 8º dia, ele foi circuncidado. O que era circuncisão? Era um sinal que todo menino judeu tinha, que era a famosa retirada do prepúcio. Para nós hoje seria a cirurgia da fimose, ok? Só para vocês entenderem. Então, ao 8º dia,
Saulo foi circuncidado, ok? Apresentado lá no templo, ou mais precisamente na sinagoga, porque nesse momento não tinha mais o templo, mas aonde os judeus estavam, eles construíam sinagogas, que eram pequenas igrejas, no nosso linguajar aqui, eram pequenas igrejas, onde eles podiam então fazer todos os seus rituais e tudo que a palavra, a Torá dizia, ok? A palavra de Deus no Antigo Testamento dizia. Então, ao 8º dia, Saulo foi circuncidado. Se ele era judeu, então seus pais o levavam para a sinagoga todo dia que eles tinham que ir para as leituras, para os rituais, para as festas judaicas. Então Saulo participava de tudo isso. Crescendo dentro desse contexto, todo menino judeu, aos 13 anos, ele passa por um ritual chamado Bar Mitzvah, que é o quê? É como se fosse o nosso baile de debutantes das meninas de 15 anos. Só para vocês entenderem o que é isso. É uma festa grandiosa que os pais desse menino fazem para comemorar a sua maioridade. O judeu, ele se torna de maior para os meninos a partir dos 13 anos. Ele já é responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes a partir dessa idade. Então Saulo, ele era um judeu raiz, ele era um judeu que cumpria com todos os princípios da Torá e do Velho Testamento. Então, aos 13 anos, ele provavelmente passou por esse ritual de Bar Mitzvah. E a partir desse momento, então, ele tinha a possibilidade de estar estudando mais a fundo junto com os judeus ali na sinagoga, na cidade de Tarso. Ele podia ir para Jerusalém, se seus pais fossem para alguma festa, que provavelmente ia, para comemorar alguma das festas do Antigo Testamento. E ele tinha, então, todo esse contexto judeu ao seu redor, ok? Nesse momento, ele já está estudando numa escola tradicional ali da cidade dele de Tarso. Então, Paulo já participava da escola daquele momento, a escola normal, né? Português, matemática, e além disso, ele já estudava na sinagoga o Antigo Testamento, a chamada Torá para os judeus, ok? Então, Paulo está dentro desse contexto, ele está passando por tudo isso. Entenderam até aí? Podemos caminhar? Vamos fechar? E eu já abro. Vocês não demorem, tá bom? Pra gente não atrasar a aula. Vou fechar, já vou mandar outro link lá, todo mundo entra rapidinho pra gente já continuar, tá bom? Vou fechar aqui. Vocês lembram quantas pessoas tinha na sala, gente? 17. Tá. Horas que tava fora. Ai, ai. Opa! Gente boa chegando. Já tem 19. Acho que tá todo mundo aí, né? Acho que tá todo mundo aí. Estão entendendo até aqui, gente? Faz assim, joinha. Tá dando para entender esse negócio aqui do Paulo? Do Saulo? É do Saulo ainda, né? Tá bom? Vamos lá, vamos continuar então? Opa, tem gente chegando ainda. Vamos lá. Gente, se alguém tiver aí com o áudio aberto, fecha, só por causa do barulho que entra aqui pra sala, tá? Mas se precisar perguntar, por favor, abra o áudio e pergunta, tá bom? Mas hoje a gente tá estudando um pouquinho da história, então parece um pouquinho meio maçante, mas vai rolar o entendimento, tá bom? Vai dar tudo certo. Esse texto essas questões que eu acabei de falar aqui para vocês sobre Paulo, a gente vai ler de novo quando a gente lê Filipenses, mas tá lá em Filipenses 3:5, tá parte B, tá? Diz assim:
circuncidado no 8º dia de vida. Quem tá com o áudio aberto, gente? Deise, fecha aí pra nós. Ops. Aí, vamos lá. Filipenses 3:5, a parte B, diz assim: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Então, Paulo faz essa defesa dele, né, no momento ali da carta de Filipenses. Quando a gente estudar ela, a gente vai ver isso. Mas ele fala, então, que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era um judeu raiz, então provavelmente ele passou por todos esses rituais que eu falei aqui para vocês, e ele então era fariseu. Ele já fala aqui nesse versículo, a gente vai entender um pouco disso também. Vamos continuar? Para a gente conseguir terminar hoje essa parte aqui. Saulo tem como língua original o aramaico. Durante a diáspora, gente, só para vocês entenderem também, durante essa saída, né, para os exílios, e o povo foi disperso por toda a terra, os judeus, no momento dos exílios, tanto da Síria quanto da Babilônia, eles tiveram um probleminha bem sério, que foi essa questão da língua, né? Então, aqueles primeiros judeus que foram levados como escravos para a Babilônia, para a Síria, para os outros reinos, o que foi acontecendo com eles? Eles paravam de praticar o hebraico, né? Porque eles estavam num país diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente. Então foi-se esquecendo um pouco da raiz do hebraico. Durante as diásporas eles tiveram infelizmente esse problema. Então poucos judeus continuaram a falar o hebraico puro, né? O hebraico de raiz mesmo. Somente aqueles que realmente tinham alguma questão na sinagoga, que eram os levitas, ou algum sacerdote, alguém que estava ali na tribo de Levi, que tinha então o costume de falar o hebraico de raiz. Mas com o passar do tempo, eles foram então adequando a sua língua e passaram a falar uma língua chamada aramaico, que a gente vai ver inclusive alguns textos bíblicos, bem poucos, mas alguns foram escritos inclusive em aramaico. Ok? Jesus falava aramaico porque era o contexto da época de Saulo e de Jesus também. Muitas pessoas ali em Israel, em Jerusalém ou nos arredores falavam a língua aramaica. Então, Saulo cresce falando aramaico, que era a sua língua de raiz de casa, porque eles já tinham esquecido um pouco do hebraico no seu dia a dia. Mas como ele se dedica à sinagoga, à leitura da Torá, e ele começa a estudar a partir dos 13 anos mais precisamente, com os mestres ali, a gente vai ver que depois ele é levado para Jerusalém, e ele começa a estudar com um rapaz chamado Gamaliel, que é um grande rabino da sua época. Então Paulo provavelmente estudou também o hebraico a fundo. Então Paulo falava aramaico, que era a língua que os judeus falavam em toda a região ali do Império Romano, os judeus que eram judeus, mas que não falavam o hebraico puro, então eles falavam o aramaico. Mas todo mundo que estudava a Torá, então era obrigado a estudar a língua original, que era o hebraico, que é exatamente a língua do Antigo Testamento. Então Paulo tinha essas duas línguas. Então o original dele era o aramaico, mas por estudar as escrituras e o Velho Testamento, ele automaticamente tinha o hebraico também como língua. Mas ele estava num contexto que a gente chamou que era o Império Romano. E no Império Romano, qual era a língua principal falada em todo o Império? Quem quer falar para mim? Alguém sabe? Eu acho que era o grego. Opa, de onde saiu? Soninha, glória a Deus, o grego. Então, todo o Império Romano, a língua predominante do Império Romano era o grego, ok? Então, a maioria, 99%, ou as pessoas que queriam estar em qualquer lugar no Império Romano, ser uma pessoa bem-sucedida no Império Romano, ela deveria falar o grego. Então, Saulo, como bom estudante que era, como bom homem que devia ser, extremamente culto, que a gente vai ver na sua vida que ele é extremamente culto, ele então, nesse momento, ele já fala aramaico, que era a língua que seus pais falavam dentro de casa e quando eles estavam reunidos com os judeus. Ele falava o hebraico, que era a língua que ele tinha que ler a Torá, que ele tinha que estudar a palavra de Deus, que ele tinha que falar na sinagoga,
quando ele lia lá os textos da sinagoga, mas ele também era obrigado a falar o grego, que era a língua que ele tinha estudado na escola. Então, quando ele ia para a escola, lá no seu tempo, ele estudava em grego. Então, ele tinha essas 3 línguas base da sua formação, ok? Então, a gente já sabe que Paulo falava 3 línguas. Então, ele era nada mais do que um poliglota nos nossos dias de hoje, ok? Então, ele falava essas 3 línguas com facilidade. Aí eu coloquei aqui, vamos lá, também o grego, que era a língua matriz do Império Romano na época. Com isso, temos aqui um homem totalmente intelectual em suas raízes hebraicas, judaicas e também em sua nacionalidade romana. Então, por isso que Paulo vai falar que ele é romano, judeu, fariseu, por isso que ele ia sempre falar essas palavras, tá falando disso, dessa formação dele, ok? Vamos lá, vamos continuar. Saulo estuda primeiramente nas sinagogas a Torá, em seguida em escolas e depois em universidades gregas locais de sua cidade natal. E posteriormente é enviado a Jerusalém para iniciar o seu processo de formação como um mestre da lei. Então a sua família deseja que Paulo seja um fariseu. Eles são mais adeptos ao farisaísmo, ok? E quem já estudou um pouquinho comigo sabe que ser fariseu não significa ser alguém ruim, como algumas pessoas falam hoje quando pregam sobre o fariseu. Se eu falar para vocês que todo paulista é ladrão, tá certo eu falar isso? Não, né? Ladrão mesmo, de ladrão. Todo paulista é ladrão? Não. Então, eu não posso generalizar uma cidade, um estado, uma religião, como se todo mundo fosse a maçã podre do negócio, a laranja podre, ok? Então, dentro do farisaísmo, existiam os bons fariseus, no sentido de que eles realmente eram homens tementes à lei, estudavam a Torá e faziam todo o papel que eles tinham que fazer. E dentro do farisaísmo existiam os famosos fariseus, que Jesus lá no seu tempo vai chamar eles de hipócritas. E a gente vai entender um pouco disso dentro, inclusive, das cartas de Paulo, tá? Então, existiam as maçãs, as laranjas, né? Tô usando maçã, mas é laranja. As laranjas podres dentro do farisaísmo. Mas ser fariseu não era ruim. Na verdade, ser fariseu era alguém que estava dentro da sinagoga e que tinha uma visão teológica sobre o Antigo Testamento e sobre o Messias e sobre todas essas questões. E a família de Saulo decide, então, que eles são dessa linha teológica dos fariseus e põe Paulo para estudar com esses fariseus. E mais precisamente com um homem chamado, que já era um mestre da lei, chamados rabinos, né, daquele momento, era o tal do Gamaliel. Então, o Gamaliel era um grande mestre da lei no momento em que Saulo é enviado lá de Tarso. Agora a mãe dele, ele já está um jovem, não sei com quantos anos aqui, não fala precisamente, mas ele já é um homem, né, vamos dizer assim, e ele é enviado lá de Tarso para estudar agora. Ele já terminou o colégio, provavelmente alguma universidade ele já tinha feito, e agora ele é enviado para Jerusalém, agora sim, lá para Israel, para Jerusalém, para estudar diretamente na raiz com os fariseus ali em Jerusalém. E ele é colocado para ser um aluno de Gamaliel. Então ele passava o dia dele estudando a Torá, o Velho Testamento, né, todas as leis de Moisés, com esse homem chamado Gamaliel, que era um grande mestre da lei. Então ele se tornou também um homem extremamente estudioso com os grandes fariseus da sua época. Então estão vendo a linha de vida desse homem chamado Saulo, como está sendo construída para nós aqui, a gente vai entendendo o que está acontecendo com ele, ok? Saulo então se destacava entre os homens, ele já está lá em Jerusalém agora, ó. Ele se destacava entre os homens da sua época, para ser um aluno de um grande mestre como Gamaliel. Ele provavelmente já era um destaque como estudante da Torá. Pensa comigo assim, você acha que o Gamaliel, sendo o grande mestre daquele momento, ele teria qualquer aluno ao seu lado? Não, seria selecionado só os melhores. Então, nesse momento, Saulo é selecionado como um dos melhores ali dentro das sinagogas para estudar com esse mestre chamado Gamaliel. Então, com certeza, ele tirava muitas notas 10
né, nas aulas e nas provas que ele passava ali dentro da sinagoga, e no que ele falava, e nos seus já ensinos ali, leitura, né, da Torá na sinagoga, com certeza Saulo era muito bom naquilo que ele já fazia nesse momento. Como bom estudante do judaísmo e das leis da Torá, ele se torna um bom cumpridor de todas as leis. Então, para alguém ser considerado um bom fariseu, um fariseu respeitado no seu meio, ele tinha que, então, cumprir toda a lei da Torá à risca. Então, para um homem ser considerado um fariseu no seu tempo, na época de Saulo, ele tinha que ser um homem que cumpria à risca toda a Torá, a lei de Moisés. Então, era um homem que vigiava na sua vida constantemente, para não se desviar da lei de Moisés, do que a Torá exigia, de tudo que eles tinham que fazer. Todos os rituais, tudo que um bom judeu devia fazer no Antigo Testamento, Saulo era totalmente cumpridor dessas leis, ok? Por todo esse zelo e empenho de Saulo, se destaca no meio religioso em Jerusalém, e então tem prestígio e boa posição entre os fariseus e magistrados da época, tendo assim voz no sinédrio. Agora, além dele ser um bom fariseu, um bom cumpridor, ele já está respeitado ali porque ele é um aluno de Gamaliel, ele é um cara da elite dos fariseus nesse momento. Por causa disso, ele começa a ter voz num lugar chamado sinédrio. O que era o sinédrio? Quem também estudou Atos dos Apóstolos comigo, a gente falou um pouquinho, mas eu vou falar aqui. O sinédrio nada mais é do que se fosse uma câmara de vereadores ou um Supremo Tribunal, né, de Justiça ali, onde só existem os grandes juízes, os grandes legisladores. Então, o sinédrio era esse lugar ali em Jerusalém. Então, tinha o templo, né, dos judeus ali, onde os fariseus e os outros religiosos ficavam, e tinha um lugar chamado sinédrio. O sinédrio era esse lugar onde esses juízes, esses legisladores, esses grandes homens da sua época ficavam para discutir causas, processos, pessoas que realmente cometiam algum crime ali em Jerusalém. Tudo passava por esse sinédrio, por esse lugar. E Saulo, agora como bom fariseu, como um homem respeitado ali no seu ambiente em Jerusalém, ele também toma voz ali no sinédrio. Então ele consegue estar no meio dessas reuniões, onde todos esses homens da alta patente, né, ali de Jerusalém, toma as suas decisões, toma as suas atitudes, né, em prol do povo, ou em prol de alguma coisa, ou mais precisamente através da religião também. O sinédrio, ele trazia benefícios, inclusive, para o templo, para os fariseus e para os religiosos na época. Nada diferente dos dias de hoje, tá bom, gente? É bem um lugarzinho onde as coisas aconteciam para o benefício de quem tinha mais, de quem podia mais. É exatamente a mesma coisa. O sinédrio é um lugar onde as pessoas julgavam as causas, só que a maioria das causas nesse tempo de Saulo eram julgadas de forma, infelizmente, parcial, né? Quem tinha mais ganhava mais, quem tinha menos voz. E nesse momento Saulo se torna então esse homem que também agora tem voz no sinédrio. Ele consegue dar a sua opinião também no sinédrio, certo? Fariseu, judeu de raiz, um homem de posição, já está aí caminhando já em Jerusalém, sendo o bambambam do negócio. Aí um pouco desse relato vai falar em Atos capítulo 22. Depois vocês leem com calma para a gente não atrapalhar aqui a aula, mas depois vocês dão uma lida aí em Atos capítulo 22 que vai falar tudo isso. Por essas informações, podemos dizer que Saulo estava no meio dos fariseus na época do julgamento de Jesus, e por isso aparece pela primeira vez já no julgamento de Estevão e consente no seu apedrejamento. Aqui tem início a perseguição por parte de Saulo aos cristãos recém-convertidos ao Evangelho, através da vida de Pedro e de outros apóstolos. O que acontece aqui agora? Então a gente já tem, se Saulo nasce mais ou menos no mesmo tempo que Jesus, na mesma época, né, ali nos anos, e tem um versículo que vai mostrar pra gente que ele tá com 30 anos nesse momento aqui, então muito provavelmente Saulo já é um fariseu do tempo ali de Jesus. Ele está no meio desses fariseus na época de Jesus. Ele não aparece nas escrituras antes
desse apedrejamento de Saulo, talvez porque não era alguém que escrevesse sobre esse homem chamado Saulo, ou porque o Espírito Santo realmente não queria que ele aparecesse antes desse momento, ok? Eu quero acreditar mais nisso, né? Na soberania de Deus. Então, Saulo não aparece, mas ele estava nesse contexto em Jerusalém. Ele já era fariseu nessa época. E a primeira vez, então, que aparece o nome de Saulo na Bíblia é justamente nesse momento em que Jesus já morreu, ele já ressuscitou, já subiu aos céus, depois dos 40 dias que ele fica ainda ensinando na terra, depois de ressuscitado. Então, Jesus já ascendeu aos céus e agora os discípulos já tiveram aquele grande avivamento de Atos 2 e eles já começam, então, a evangelizar de forma mais maciça em Jerusalém e nos arredores. Só que começa então essa grande perseguição dos religiosos, não querendo que o nome de Jesus fosse propagado, que esse caminho, como eles chamavam ali em Atos, fosse propagado, e eles começam então essa grande perseguição. E nós lemos em Atos, quem estudou comigo lá Atos, lembra que a gente vê que a primeira perseguição aos cristãos, aos novos convertidos ao cristianismo e até aos primeiros discípulos, vem por parte dos religiosos, gente. Se engana quem pense que a perseguição aos primeiros cristãos é pelo governo de Roma. Lembra, o Império Romano é o que governa a terra nesse momento? Não é o imperador de Roma que persegue os primeiros cristãos. Não é o imperador de Roma que quer afastar os cristãos de Jerusalém, mas são os próprios religiosos daquele momento. Os mesmos que compareceram ali diante do Sinédrio para julgar Jesus, os mesmos que estavam ali no contexto do judaísmo do momento, ok? E Saulo está no meio dessa galera. Só que nesse momento eles começam efetivamente perseguir os cristãos de verdade, literalmente. Nós queremos matar todos esses que falam sobre esse Jesus de Nazaré, que ele ressuscitou, que esse cara é o Messias. Então eles começam essa perseguição maciça contra os cristãos nesse momento. E Saulo está no meio desses fariseus que não admitem que esse Jesus que apareceu aí falando que ele é o Filho de Deus, que não é nada, e agora o pessoal fica falando que ele é o Messias que a gente está esperando há mais de, sei lá, quantos séculos, ok? Saulo estudava muito bem a Torá e os profetas, então ele sabia que o Messias viria, mas o Messias que eles aguardavam não era esse Messias que tinha aparecido ali em Jerusalém, que tinha uma outra maneira de falar e tudo que a gente já sabe, não vou entrar aqui. E aí Saulo aparece nesse momento da história com o julgamento de Estevão diante dele, e a palavra diz que ele consente no apedrejamento de Estevão. Então Estevão foi pego ali pregando o evangelho, ele vai tentar se defender. A pregação de Estevão ali em Atos, para mim, é a pregação mais linda sobre o Antigo Testamento, ok? E é justamente isso que Estevão faz ali naquele momento. Ele mostra todo o Antigo Testamento falando sobre a promessa do Messias e do que haveria de acontecer. E quando ele termina ali a sua pregação, a sua defesa, então ele é apedrejado. E quem está no meio dele é Saulo, esse mesmo Saulo que a gente falou até agora. Ele está ali no meio e ele vê todo esse acontecimento, esse apedrejamento de Estevão. E a palavra diz que as roupas de Estevão são colocadas aos pés de Saulo. É isso que a Bíblia fala para nós. Então, muito provavelmente, ele era o líder desse massacre. Ele era o líder desse apedrejamento. Ele era o líder desse mandado de prisão de Estevão, dessa perseguição contra esses cristãos ali naquele momento. Ele provavelmente é o líder dessa galera que está ali julgando e apedrejando Estevão nesse momento. E aí a palavra fala que ele aparece ali e a gente já conhece. Vamos continuar aqui para a gente conseguir terminar. Faltam 20 minutos, eu acredito que eu consigo. Em seguida temos o relato então de Saulo indo às autoridades religiosas de Jerusalém e pedindo cartas para prender os cristãos que haviam fugido de Jerusalém para outras partes do Império Romano, mais precisamente para a cidade de Damasco. Lembra que Saulo tem prestígio no Sinédrio, que é o lugar onde estão os grandes juízes? Aí ele chega para esses juízes no Sinédrio e fala assim: gente, esse povo aí está fazendo arruaça em Jerusalém, ao redor aqui das nossas regiões, eu quero cartas
que me autorizem perseguir e matar esses cristãos, esses caras que estão falando desse Jesus de Nazaré aí, desse Messias, desse cara que eles falam que ressuscitou e que é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero cartas para matar essa turma, para perseguir essa turma. Como fariseu e como alguém que tinha prestígio, então eles dão cartas para que Saulo vá para onde ele quer ir, que no caso aqui é Damasco, que foi para onde a maioria fugiu nesse momento. Ele pega essas cartas e então pega uma comitiva de homens e vai em direção a Damasco para trazer de volta, né, preso, para matar esses cristãos. E aí a gente conhece a grande história da conversão de Saulo. Vamos ver? Nesse momento temos o chamado maravilhoso desse homem chamado Saulo, onde o próprio Senhor Jesus tem um encontro memorável com ele no caminho de Damasco, e então fala diretamente com Saulo e diz o que seria feito dele a partir desse momento. Entra aquele versículo que a gente conhece bastante, até tá aqui, ó, Atos 9, 4 e 5, diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então essa é a passagem talvez mais pregada dentro das igrejas, né? Desde os primórdios aí, esse chamado, né? Esse encontro de Saulo com o próprio Cristo na estrada de Damasco, indo a caminho de Damasco para prender os cristãos que falavam de Jesus, que estavam agora evangelizando, fazendo milagres em nome de Jesus, porque existia já o ID, ok? Então Saulo tem esse encontro com a própria presença de Jesus, o próprio Cristo se apresenta para ele, o chama pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ok? E aí Saulo responde com a resposta que a gente já sabe: quem é, Senhor? Então, na verdade, assim, Paulo, mesmo sem saber quem está chamando, ele responde já sabendo que não vinha de uma voz natural, mas sabendo provavelmente que vinha do próprio Deus falando com ele. Então, ele é respeitoso nesse momento e diz: quem é, Senhor? E Jesus se apresenta para ele nesse momento. E aí a gente sabe que nesse momento acontece esse grande, né, encontro de Saulo com a presença de Deus. A palavra fala que ele fica cego por causa da grande luz que apareceu para ele ali no caminho de Damasco. Ele é obrigado a ser carregado pelas pessoas que estavam com ele até a cidade de Damasco. Ele segue viagem, ele entra na cidade de Damasco, mas ele vai para uma casa onde Deus institui para ele ficar, na casa de um homem. E Deus fala com um outro homem, um outro servo de Deus, um cristão também, novo convertido, chamado Ananias. E esse Ananias então vai até onde Saulo está, ora por ele depois de 3 dias que ele já está ali, ora por ele, restaura a visão de Saulo, que ele estava cego. Ele é cheio do Espírito Santo naquele momento, ele dá testemunho de que ele teve esse encontro com Jesus, e a partir daquele dia, então inicia-se o processo de amadurecimento cristão na vida de Saulo, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Saulo sempre foi intenso, dedicado, minucioso, enérgico, resiliente, resoluto, um autêntico colérico. Quem é colérico aí vai entender o que eu tô falando. Temperamento forte, um temperamento sempre muito audaz, sempre muito pra frente. Tudo que dá na mão de um colérico, gente, eles vão fazer, doa quem doer. O que der na mão de um colérico, ele vai fazer o que tá dado na mão dele. Mesmo continuando a ser de temperamento colérico, porém agora, usando essas qualidades em prol do reino de Deus e também em seu ministério de ensino, que nos deixou através de cada carta e registro deixado nas escrituras sagradas. Vamos caminhar de forma bem atenta por cada escrito e ensino deixado por ele, a todas as igrejas de seu tempo e também a todas as igrejas que viriam depois de sua morte. Saulo morreu por volta do ano 67 depois de Cristo, na cidade de Roma, decapitado. Só que um grande detalhe aqui, até agora eu falei Saulo, não foi isso? O tempo todo eu falei, tem alguém que quer falar? Quer falar, Soninha?
Pode falar, pastor. Marcos. Não? Então fecha. Abriu o áudio aí sem querer, então. Até agora eu não falei o nome Paulo, mas muito mais Saulo, né? E aonde entra então essa questão de Paulo? Muitos atribuem o nome Paulo à sua conversão, mas isso não é verdade. Isso não está na Bíblia, isso não existe em relatos históricos. O que acontece então de Saulo começar a ser chamado de Paulo nas Escrituras? Simplesmente, queridos, é uma adequação à língua grega. Saulo, ele é chamado por Deus para pregar aos gentios, aos não-judeus, ok? E lembra que eu falei para vocês que o Império Romano, ele é cheio de muitas culturas, de muitas religiões, de muitas pessoas, e automaticamente Saulo precisava ter então uma dinâmica muito mais fácil entre as pessoas que ele ia pregar o evangelho. Então ele traduz o nome dele do hebraico, ok? Shaul, para Paulo, ok? Era como se eu dissesse assim, se alguém vem, por exemplo, dos Estados Unidos e chama Paul, né? A palavra Paul lá nos Estados Unidos, se não me engano, é Paulo em português. Então, se ele chegasse aqui no Brasil para pregar aqui, ao invés de ser chamado de Paul, ele seria chamado de Paulo. Por quê? Porque era um nome brasileiro. Então, Saulo, para conseguir pregar em todo o Império Romano e principalmente nos lugares onde não tinham só judeus, ele troca o nome dele, na verdade, nessas situações. Ele põe o nome dele de Saulo, que é o nome hebraico, para Paulo, que é o nome grego. Mas o nome dele continuou o mesmo, ok? Não foi trocado por Deus. Muitas pessoas falam que Deus trocou o nome dele. Isso não é uma verdade. Nos livros históricos e de grandes teólogos, a gente tem esse destaque, dizendo Saulo nunca foi mudado para Paulo. O que Paulo fez foi traduzir o nome dele para o grego, para assim ser melhor dito por onde ele passava, nas igrejas onde ele passou a ser mestre, onde ele passou a pastorear, as pessoas conseguiam falar melhor o nome dele no grego, ok? Pastor Jaime, abriu o áudio aí, quer falar? Perdão, só estava terminando. Eu quero falar, Elis, você falou aí a respeito das qualidades de Paulo, né? Uhum. Ele era muito intenso, muito ativo. E é interessante que se a gente for pesquisar na Bíblia, os grandes homens, os grandes profetas, todos os que foram chamados, eles estavam ativos, estavam trabalhando. E o que eu quero falar é o seguinte, se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um grande pregador, quer ser um profundo conhecedor da palavra de Deus, você tem que ser ativo na obra de Deus. Foi por isso que apesar que ele tinha sido escolhido desde o ventre da mãe dele, né, como diz a palavra de Deus, nós o respeito, mas com certeza uma das qualidades, dos motivos que fez com que Jesus falasse para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque pelas qualidades da personalidade dele, por ele ser colérico, por ele ser ativo, intenso, então o Senhor percebeu que essa mesma chama, exatamente zeloso de boas obras, essa mesma chama que ele tinha na tradição rabínica, com certeza ele ia trazer para o reino, né? E foi o que aconteceu, né, Elis? Totalmente. Exatamente, pastor. Gente, essa colocação do pastor Jaime tem todo sentido em todos os aspectos. E eu vou falar por quê. Na tradição, ou na verdade, para o judeu de raiz, se você conversar com qualquer judeu, hoje em dia, eles têm uma questão muito própria a respeito de trabalho. Nenhum judeu é ocioso, ok? O judeu por si só, ele já carrega no seu DNA o mandado de Deus. Qual é o mandado de Deus em Gênesis, inclusive antes da queda? Que o homem deveria cultivar a terra, guardar a terra. Então, Deus já estava dando trabalho para o homem, ok? Desde o Éden. Mesmo depois da queda, o trabalho continuou sendo a base de sustento de todo homem. Então, Paulo, como bom judeu que era, ele era extremamente ativo em tudo.
na sua vida. Nós vamos ver em algumas cartas que ele vai falar que ele nunca quis ser pesado para ninguém. O que ele quer dizer com isso? Ele se autossustentava por onde ele passava, porque ele buscava sempre estar ativo, trabalhando, sendo útil em todos os lugares por onde ele passava. Então, Paulo, como bom judeu e como bom cristão que nós devemos ser também, porque a palavra de Deus é para nós hoje também, nós devemos ser ativos, tanto no nosso trabalho, do nosso dia a dia, como nas coisas de Deus. É estar realmente cumprindo o ID no nosso dia a dia, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na empresa que temos, dentro da nossa casa, aonde quer que a gente esteja, que esse seja o nosso papel, como pessoas ativas, como pessoas que têm o que fazer, porque já dizia o ditado aí fora, né? Mente vazia é uma oficina do diabo. E é verdade, as pessoas que se veem ociosas, elas têm a tendência de ter muito mais doenças psicossomáticas. Por quê? Porque automaticamente elas estão paradas, elas não exercem, não mexem com a mente para estudar, para trabalhar, para conversar com pessoas, para estar ativo no seu dia a dia. Então a gente precisa ter esses princípios na nossa vida também, principalmente espiritualmente, ok? Então uma pessoa que se diz cristão, mas não deseja trabalhar para o Senhor, em que área for, Deus tem um chamado para todos nós, e nós vamos estudar isso dentro das cartas de Paulo. Deus tem algo para nós, para todos nós. Elisângela, não, eu não vejo um chamado na minha vida. Você pode ter certeza absoluta, meu irmão, absoluta, que Deus tem algo preparado para você, sim. Deus tem um chamado para você desde o ventre da sua mãe. E só precisa que eu e você estejamos atentos e buscando isso diariamente dentro da palavra e na nossa comunhão com o Senhor. A gente com certeza vai entender esse chamado e vai começar a fazer esse ID acontecer e trabalhar para o Senhor ativamente em todos os sentidos. Não só no nosso dia a dia, no nosso trabalho ali chamado trabalho secular, mas também para o Senhor. Nós seremos pessoas totalmente usadas para a glória de Deus, ok? Em todos os aspectos, isso é muito bom. Gente, faltam 6 minutos. O que eu tinha que falar hoje sobre o perfil e a biografia de Paulo, eu falei. Eu queria abrir esses 6 minutinhos aí para que vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa sobre o que eu falei de Paulo, ou alguma situação que eu falei aqui que ficou aí em aberto, eu queria aproveitar, pastor Toninho, quiser aproveitar, abrir o microfone aí que está aí agora com a gente, falar com os alunos e né, nos dar um pouquinho mais de incentivo aí, por favor, faça isso. E quem quiser falar também, microfone, pode abrir e falar, eu quero perguntar ou eu quero falar algo. Dá para ouvir? Dá para ouvir. A paz do Senhor Jesus a todos.